Olá, meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo, você amigo e ouvinte da palavra do Senhor. Uma manhã de salvação para nós, nossos vizinhos, nossa família, nossa parentela. Para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe, que a mão de Deus permaneça guardando em nome de Jesus Cristo. E nesta manhã nós possamos adorar, glorificar, agradecer a Deus pela vida, por conhecer um novo dia, um novo amanhã. Que nós possamos estar adorando, irmãos, glorificando. Que nós possamos fazer que nem Paulo e Silas, quando estava preso, eles não ficaram olhando para o problema, eles não ficaram olhando para as dores. Eles se conscientizaram e um adorava e outro orava. E assim um milagre aconteceu. Tem milagre, irmão, que ele vem através da adoração, através da oração, que nós possamos viver esses momentos de milagres, mesmo diante das dores, mesmo diante das provações, mas que nós possamos render graças ao Senhor e adorar. Deus, ele espera que nós o adoremos, independente da situação. Jesus disse lá em João 4:24 que Deus, ele é espírito e que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos estar nessa dimensão, irmãos, consciente, com uma mentalidade cristã, com uma mentalidade que Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amor, ele é a nossa esperança. Então, aproveite o dia e faça a diferença. Eu vou deixar aqui uma palavra para a nossa edificação, que se encontra aqui em Lucas, capítulo 5, e versículo 4, 5 e 6. E o versículo 4 diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazeste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Glória a Deus, que milagres. Meus amados, aqui no capítulo de número 5, Jesus está pregando a palavra e a multidão está apertando ele, com sede de ouvir a palavra, com sede de ouvir algo de Deus. E não tem coisa melhor, queridos, do que ouvir algo de Deus, algo dos céus. Às vezes estamos presos na vida secular, nessa vida terrena, e só visando algo terreno, passageiro. E muitas das vezes estamos vazios do céu. E é necessário a gente passar por alguns momentos para sentir a necessidade de ouvir Deus falar, de buscar o Senhor em oração, de buscar a Deus pela palavra. Porque às vezes, irmãos, as coisas seculares deixam a gente só cheio de coisa mundana. Mas nós precisamos estar cheio da graça e da presença do Senhor. A palavra de Deus faz toda a diferença em nossas vidas. E muitas das vezes Deus permite situações para que a gente venha a se despertar, que precisamos ter tempo para ouvir a palavra do Senhor. E aqui Jesus está diante desse cenário, alimentando o povo com a palavra, trazendo os propósitos de Deus para o povo. Quantos não estão aí, irmãos, firmados em promessa de homens falhos, homens pecadores, carentes de Jesus Cristo? Quantos não estão aí presos nas ideias de A e de B? Esquece que precisa estar firme, precisa estar firmado nas promessas do Senhor Jesus. E aqui Jesus aproveita a oportunidade para deixar uma palavra para o povo. Depois que finaliza aquela pregação, ele observa que os pescadores passaram a noite toda e não pegaram nada. Ele fala para Simão Pedro: olha, eu vou fazer o mar alto e você vai jogar a rede. Jesus estava, irmão, trazendo uma experiência do céu para os pescadores. Mesmo Pedro e os demais tendo suas experiências profissionais,
terrena, mesmo ele sabendo o espaço geográfico, né, daquele local onde estavam pescando, mas nem sempre as nossas experiências vão nos ajudar a resolver determinada situação. Nem sempre nosso conhecimento vai nos ajudar a superar determinada situação. Por isso que nós precisamos, irmão, da presença do Senhor. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus para nos orientar. E aqui Jesus disse para Pedro: vou fazer o mar alto e vocês vão lançar vossas redes para pescar. Jesus, mesmo com todo o poder, ele compartilhou a sua bondade para os demais pescadores. Jesus, queridos, ele não só se preocupava com as questões espirituais, mas também ele se preocupava com as questões seculares básicas do povo. E aqui Pedro responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Jesus, muitas das vezes, querido, não quer saber de nós ficar perguntando a ele: Deus, por que isso? Por que aquilo? Jesus quer que a gente obedeça. Confie na sua palavra. Confie nas suas orientações. Jesus, irmãos, ele está todo o tempo nos dando a oportunidade da gente se desprender das coisas da terra e se envolver com as coisas do céu. Jesus estava levando Pedro e os demais pescadores a ter experiências mais profundas com ele. Porque a gente tem tanta experiência, tem tanto conhecimento de pessoas, e quando a gente vê, são pessoas humanas que falham conosco, que nos frustram, mas Jesus não, irmão. Jesus não engana de ninguém, queridos. Jesus não deixa ninguém, enganado. Jesus faz questão de cuidar. E aqui ele cuidou, mesmo os pescadores gastando suas forças, investindo seu tempo, se arriscando à noite para pescar, e Jesus no controle de tudo. Depois que ele termina de pregar, ele observou: eu vou cuidar agora daquele povo que passou a noite e não pegou nada. Quantos não estão aí, queridos, desistindo da sua vida? Quantos não estão aí desistindo de sonhar, desistindo de investir? Quantos não estão aí firmados em promessa de homens, de pessoas falhas? Quantos não estão aí, amados? Mas eu quero te dizer, confie nas promessas de Deus, irmãos. A Bíblia diz em Lucas, amados, 1:37, porque para Deus nada é impossível. Confie nas promessas do Senhor. Não fique questionando, murmurando, desanimado, porque não deu certo ontem, porque não deu certo 2024, porque não deu certo 2023. Não pense assim não, irmão, pense diferente. Pense positivo, pense com a mente bíblica, com a mente, irmão, orientada pela palavra de Deus. Agradeça a Deus, queridos. Nem sempre as coisas vão estar ao nosso favor. As coisas tem hora que saem do lugar, irmão, sem a gente perceber. Mas nós temos que entender que Deus sempre está no controle. E aqui Pedro, ele obedece. Ele mesmo disse: mas sobre tua palavra lançarei as redes. Observe que, humanamente, profissionalmente falando, Pedro não ia voltar de novo para jogar a rede. Até porque foi uma noite de frustração, foi uma noite sem sucesso. Mas ele descansou aonde? Na palavra de Deus. Irmão, na palavra de Deus a gente acha a resposta para tudo. Mesmo as coisas saindo do lugar, mas quando nós confiamos na palavra do Senhor, tudo é diferente, queridos. Por isso que é importante conhecer a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, descansar na doce palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmão, gera milagres, desperta a nossa fé. Que nesta manhã a palavra de Deus, irmão, fortaleça a sua fé. Que essa palavra te dê direção para você viver o seu milagre, para você viver aquilo que você está esperando.
mesmo você passando por dificuldade, algumas frustrações, algumas humilhações, decepções diante das pessoas falhas, mas está na hora da gente conhecer o agir de Deus por meio da sua palavra. Deus quer te levar a ter uma nova experiência com Ele. Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, da sua família. Não desista, irmão, de investir. Não desista de lutar. Avança, queridos. Não deixe que palavras humanas, falhas, venham atingir você. Não deixe que multidões venham te bloquear. Você não é o que as pessoas dizem, você não é o que a circunstância está te mostrando, não, irmãos. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Confia no Senhor. Toma posse da palavra de Deus, profetiza. Faça como falou Ezequiel para Deus, quando Deus levou Ezequiel para ter aquela experiência no vale de ossos secos, Ezequiel 37. Deus perguntou a Ezequiel, porventura pode esses ossos reviver? E Ezequiel, humildemente, ele falou, Senhor, tu sabes. E Deus, ele sabia. Mas Deus usou o próprio Ezequiel para dizer, profetiza. Eu te dei condições, capacidade, eu te dei fé para você crer, profetiza. E Ezequiel profetiza segundo a palavra do Senhor. E de repente os ossos começam a ter vida. Ali estava representando a nação de Israel, espiritualmente toda, destruída. Mas Deus, ele deu oportunidade. Assim como Pedro passou a noite, mas seus colegas pescando, não pegou nada, Deus, ele deu uma nova oportunidade. E essa oportunidade gerou toda a diferença. Mudou a vida daquele povo. Queridos, Deus tem nos dado graça, irmãos. Deus tem nos dado autoridade para profetizar. Não aceitar coisas que tentam nos destruir, nos afastar de Deus. Nós temos o poder da decisão. Nós podemos muito bem, irmão, rejeitar aquilo que não é de Deus. Palavras que pessoas falaram e a gente viu que não é de Deus, nós temos o poder para rejeitar. Por isso que a Bíblia ela nos ensina lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos estar forte em Deus, irmão, para vencer esses momentos. Às vezes nós estamos andando com pessoas que aparentemente são pessoas equilibradas e de repente lançam uma palavra, nos abate. A gente conta um sonho, uma visão de futuro e de repente aquela pessoa começa a nos diminuir, dizendo que um tempo desse não tem como não. Mas nós temos, irmão, que usar a fé. A fé, ela gera milagre. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e é galardoador daquele que o busca. Proteja sua mente, irmão, para pensamento negativo. Tape seus ouvidos para palavras, sabe, que não edifica, que não ajuda. Muitas das vezes nós precisamos selecionar pessoas para estar conosco. Porque às vezes nós pensamos que pessoas vai nos dar determinada ajuda diante de certa situação. Queridos, eu aprendi algo. Nem todo mundo que está na casa está na causa. Nós precisamos identificar isso. Nós precisamos saber lidar com os não da vida, com os ventos da vida, com as decepções da vida e confiar em Deus. Pedro falou, passamos a noite toda trabalhando e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele teve que tomar atitude. Deus, irmãos, ele nos dá a oportunidade de nos posicionarmos diante da situação.
mesmo diante da crise, confie na palavra do Senhor e vá para cima, não desista não. Quantos não têm desistido dos seus sonhos? Às vezes está fazendo um curso, está fazendo uma graduação, ou deixou se levar pelas palavras de pessoas que tentaram e não conseguiu e acabou desistindo. Irmãos, nós precisamos entregar nossas vidas, nossas causas a Deus, porque humanamente falando, às vezes é impossível nós conseguir superar, mas com Deus em nossas vidas, nós conseguimos dar a volta por cima. Tem coisas que nós precisamos ficar no silêncio. Nós precisamos. Lembra de José, que teve o sonho de Deus e contou aos seus familiares para alegrar, né? E de repente os irmãos, sem entender, ficaram com inveja e tentou matar ele, como nós sabemos. Irmão, tem hora que nós precisamos ficar no silêncio, porque tem sonho que, por ser humanamente impossível, para Deus não é impossível. Deus, ele faz o impossível acontecer em nossas vidas, mas tem pessoas não. Tem pessoas que subestimam, que nada, você está sonhando demais. Como disseram para José, você é um sonhador. Mas ele sabia que o sonho de José era um sonho de Deus, muito sério. E se não fosse a intervenção de Deus, José hoje estava morto. Mas deixa eu te dizer algo. Confia na palavra do Senhor. Seja orientado com a palavra de Deus. Não que a gente esteja fazendo acepção de pessoas, mas nós precisamos desenvolver maturidade. Tem situações, irmão, que nós temos que conversar só com Deus. Observe que não foi Pedro que falou para Jesus que não pegou nada. Foi Jesus que falou. Então, Jesus não quer saber de tantos porquê a gente fala com ele, não. Descansa nele. Conversa com ele. Vai adorar ele. Que você vai ver o milagre acontecer. Que Deus te abençoe, queridos. Que as mãos do Senhor permaneçam nesse dia sobre a tua vida. E aqui, no versículo 6 diz, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Olha o que a obediência gera, milagres, novidade de vida. Nem todo mundo, irmão, quer pagar o preço para obedecer. Obediência é sacrifício, irmão. Tem pessoas que querem as coisas prontas, mas Deus, ele age diferente. Observe que Jesus aqui poderia muito bem operar um milagre, criar um meio e os peixes virem para a beira da praia e os pescadores pegar com facilidade. Jesus não. Vá para as profundezas das águas. Experiência. Deus observou que Pedro, ele tinha experiência, tinha conhecimento, mas ele precisava viver novas experiências. Eu sempre digo, irmão, valorize suas grandes e pequenas experiências. Tudo isso conta para a maturidade, para gerenciar as emoções e os conflitos. Que Deus, irmão, nos dê graça, que seja uma manhã de vitória. Que nós possamos convidar a Deus. Meu Deus, fica comigo nesse dia. Me ajude. Mesmo eu não sabendo o que está acontecendo, Senhor, mas me ajude, que Deus vai te ajudar. A vitória é nossa, meu irmão. Peça ajuda se não conseguir, mas não desista não. Deus te abençoe e nos dê vitória para a glória e louvor do teu nome.